O HCTR, que é um dos fundos que eu mais judiei aqui no canal, né? Realmente falei que é ruim pra caramba. Acabou de subir aqui 11,72% nos últimos 5 dias. Ontem, na verdade, ele anunciou um pagamento de proventos maior do que o esperado e subiu a cota de 10%. Olha que loucura isso aqui, 12,57%. O que será que tá acontecendo com o HCTR11? Será que realmente vale a pena segurar ele para ver se ele dá uma recuperada e depois você vende? Ou se vale realmente você comprar ele agora porque tá pagando um dividendo yield elevado? O que tem por trás desse HCTR? Por que o pessoal tá tão animado agora? Você já percebeu que o ser humano, cara, parece que ele tem uma memória muito curta? Você já percebeu isso? Até na Bíblia você vê isso inúmeras vezes. Moisés partiu o Mar Morto no meio com a bênção de Deus. Eles atravessaram o Mar Morto, viram o Mar Morto, remoer todos os caras lá do Egito. E depois Moisés sobe para um monte para orar e os caras estão adorando o bezerro. Pô, é pra lascar. O que aconteceu? Esqueceram do milagre? Esqueceram qual foi o Deus que salvou? Mesma coisa aqui, vocês esqueceram disso aqui, ó. Vocês esqueceram disso aqui? Vocês esqueceram disso aqui? Pô, vocês esqueceram mesmo que já caiu 80%? E agora, porque subiu 10% nos últimos 5 dias, vocês estão ficando maluco? É isso? Hoje eu vou te falar sobre a máfia que existe por trás dos fundos imobiliários e o que você tem que tomar cuidado dentro dessa indústria de fundos imobiliários, que tá crescendo pra caramba. Se eu pego esse gráfico aqui de crescimento do número de investidores em fundos imobiliários, quando em 2014 que ele realmente ficou popular, cara, olha quanto tempo ele ficou sem crescer os investidores, e depois de 2018 em diante, olha só como que essa indústria cresceu, cara, de 208 mil investidores para 645 mil, em 2023 2,5 milhões e agora em 2024 já bateu mais de 2,6 milhões, né? Nessa pesquisa aqui, a própria B3 falou isso aqui nessa pesquisa. Então a gente consegue entender que os fundos imobiliários estão chamando a atenção dos investidores, estão chamando a atenção e principalmente das pessoas físicas, né? 99% das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. Eu, você, pessoas que têm 50 reais para investir, 20 reais para investir, 2 mil reais para investir que seja, mas que têm a intenção de ganhar com renda passiva. E aí a gente precisa entender, parar e prestar atenção um pouquinho no que tá chamando esses investidores. O que é que tá fazendo com que esses investidores aí entrem para a indústria, no mercado financeiro de fundo imobiliário? O que te fez entrar no mercado imobiliário? Pô, você investe no FI, presta atenção, faça essa reflexão agora. Você investe no FI porque você viu o FI, o fundo imobiliário, como uma maneira mais eficiente de investir no mercado imobiliário, ao invés de você construir a casa, ou comprar uma casa pronta, ou construir alguma coisa para alugar, né, ou vender. Você viu que isso aqui é menos eficiente do que você investir num fundo imobiliário, ou você apenas olhou os fundos imobiliários como algo mais rentável? Ah, eu vou investir nos fundos imobiliários porque tá pagando um yield muito alto. Isso aqui foi o que aconteceu ali antes da crise e inclusive continua acontecendo depois da crise. Muitas pessoas investem ainda em fundos imobiliários por conta do yield. Foi quando você olha o HCTR, você vê que ele pagava dividendo pra caramba. Olha isso aqui, cara. Ele pagava 2,38 lá no mês 11 de 2020. Vamos pegar aqui no máximo e lá no mês 12 de 2020. Olha lá, mês 12 de 2020 custava R$145 a cota e pagou 2,51. Olha que loucura isso aqui, cara. 2,51 dividido por R$145,89. Cara, deu um yield mensal. Yield mensal. Eu tô falando de yield mensal de 1,72%, cara. Isso aqui não é comum no mercado imobiliário. Você fazendo o investimento convencional imobiliário, de compra, de construção para alugar, pô, é só você abrir a tabela FIP, cara. O maior problema das pessoas, é o maior problema dos brasileiros, cara, que não sabe fazer conta, que não sabe fazer uma comparação básica, Se você olhar o yield médio residencial para aluguel, ou seja, comercial, que seja, né? Você vai ver que varia de 0,3 a 0,5, cara. 0,3 a 0,5. 0,3 a 0,5 por mês. Como que você olha um fundo imobiliário que tá pagando 1,72% ao mês e não desconfia disso? É pelo menos 5 vezes acima da média o pagamento. 5 vezes acima da média. Você entrou, você que tá assistindo esse vídeo porque você tem HCTR, cara, você entrou por conta disso aqui. Porque eu tenho certeza que você não leu o RI. Porque se você tivesse lido o RI, você não teria entrado. E aí eu não vim aqui só pra bater no HCTR, não. Eu quero te ensinar uma coisa importantíssima, que se você aprender isso nesse vídeo, cara, já tô satisfeitíssimo. E você vai conseguir utilizar
utilizar isso aqui não só para HCTR, mas para todos os fundos da sua vida, que é como que um fundo aumenta o seu dividendo yield. E a gente quer investir em fundos imobiliários que vá aumentando esse dividendo yield o máximo possível. Então vamos aqui para a tela preta. Olha só, existe um fundo imobiliário aqui e eu vou colocar aqui um exemplo de que ele está pagando 9% ao ano, beleza? O dividendo yield dele está de 9% ao ano. Eu vou colocar um A aqui para você entender que é ao ano e não ao mês, beleza? E aí, esse fundo imobiliário, ele quer subir esse dividendo. Por quê? Dividendo yield, a Esquadra já comprovou isso, inclusive com várias pesquisas, que o dividendo yield é o que atrai os investidores brasileiros. Então você será atraído por um fundo imobiliário se você tiver a percepção de que esse fundo imobiliário, ele rende mais do que a renda fixa, por exemplo. Ele está pagando mais do que a renda fixa. E naquele momento, lá em 2020, em dezembro de 2020, o HCTR chamou tantos investidores, por que você acha? Por quê? Porque tava pagando 2,50, 2,30, 2,20, tava pagando 1,50%, 1,5% de juros no mês. Pô, isso bate em qualquer renda fixa, qualquer investimento convencional, qualquer. Então, isso chama a atenção. O que os fundos imobiliários, eles sabem que o dividendo yield mais alto sobem a sua atração. Então, eles tentam fazer isso o tempo todo. Lógico, eu ensino, inclusive, no método 2 de 1, a diferença entre fundos de ancoragem, de oportunidade e de risco. E isso aqui, ó, para fazer essa definição, tá também totalmente envolvido com o dividendo yield. Como que um fundo imobiliário, então, faz para manter os seus dividendos estáveis e subir seus dividendos? A primeira coisa que um fundo imobiliário vai ter na sua cabeça como ideia para subir um dividendo de 9 para 10, por exemplo, é aumentar o risco dos seus investimentos. Presta atenção aqui comigo, presta atenção aqui comigo. Se eu empresto o meu dinheiro, porque aqui a gente está falando de fundo de papel, o HCTR é um fundo de papel, então ele pega o dinheiro e empresta. Se eu pego o dinheiro do fundo e empresto para um devedor que paga bem certinho, que em todo lugar que você perguntar, ele, não, aquele lá é um bom pagador, aquele lá é um bom pagador, ó, já emprestei para ele, é um bom pagador. Estes caras que têm essa característica de crédito muito confiável, normalmente eles pegam emprestado mais barato. Por quê? Porque todo mundo confia para emprestar para ele, logo todo mundo vai ficar competindo para emprestar para ele. Então imagina, chega eu, Leonardo, e o cara tá querendo pegar 100 mil emprestado. Ah, eu vou te emprestar os 100 mil aí, cobra 10%. Aí chega um outro, chega meu irmão, por exemplo, fala assim, não, eu te empresto por 9,5. Aí chega o André e fala, não, eu te empresto os mesmos 100 mil por 8. Por quê? Porque ele sabe que vai receber. Logo, as pessoas que têm mais confiança, os investimentos, as indústrias, as instituições são mais seguras, que têm essa característica de pagamento bem certinho, de nunca ter inadimplência, elas exigem um juro mais baixo. Logo, para render mais, eu tenho que emprestar para quem? Por que aumenta o risco? Por que aumenta o risco? Pra quem que eu vou emprestar, cara? Você entende isso? Não é tão difícil de entender não, cara. Pra quem que eu vou emprestar? É pro cara que eu chego e pergunto, pô, aquele cara pagou direitinho? Não, olha, ele faltou, teve uma inadimplência aqui de 2, 3 vezes no ano aqui, ele teve dificuldade de pagar, não me pagou, atrasou o pagamento. Aí eu chego no outro e pergunto, não, aqui a gente nem empresta pra aquele cara, porque ele já tem um histórico de inadimplência. Aí o HCTR, como forma de aumentar o rendimento, fala, não, eu vou emprestar pra você então, eu te empresto aqui os 100 mil então, mas vamos fazer o seguinte, você não paga direito, né? Então vamos fazer o seguinte, para poder compensar esse risco que eu vou correr, eu não vou te cobrar 10%, eu vou te cobrar 16%. E aí você vai cobrar, olha só isso aqui, cara. Eu vou cobrar mais caro de uma pessoa que tem mais inadimplência. O que eu tô gerando aqui? Tô gerando um fator de estresse aqui, com toda certeza, né? O cara, se der tudo certo, beleza, ele vai pagar 16%, e aí sim, vou ter um rendimento maior. Só que ele já tem um histórico de inadimplência. É risco, é risco. Lembra do triângulo dos investimentos? O triângulo dos investimentos, ele tem 3 pontas, porque é um triângulo, né? Ele tem 3 pontas e o R de rentabilidade e R de risco são diretamente proporcionais. Se eu subo a rentabilidade, inevitavelmente eu vou subir o risco. Não tem como eu subir a rentabilidade sem subir o risco. Não tem como. Tem como eu subir o risco sem aumentar tanto a rentabilidade. Nós, como investidores profissionais, você que está aqui nesse canal, como investidor que está tentando alcançar sua liberdade financeira, o que você tem que fazer? Você tem que subir a sua rentabilidade e tentar barrar ao máximo o seu risco. Seu risco vai subir, não tem como. Seu risco vai subir, mas a gente tenta barrar para que ele suba o mínimo possível. E assim a gente consiga um índice Sharpe muito bom. Uma das formas dos fundos imobiliários subir, por exemplo, um pagamento de 9% para 10%, né, só um exemplo aqui, 11% que seja, é aumentando o risco. No caso dos fundos de papéis, emprestando dinheiro para pessoas que não pagam, emprestando mais caro, aumentando a possibilidade de inadimplência. Isso faz com que o fundo imobiliário pague mais, mas fique bem mais arriscado. E
a segunda forma de aumentar esse rendimento é fazendo algo que é muito famoso nos fundos imobiliários. Olha lá, subscrição. O que é essa danada da subscrição? É quando o fundo imobiliário, ele pega mais dinheiro emprestado com os investidores para poder colocar esse dinheiro para render. Porque os fundos imobiliários, eles têm uma eficiência maior. Então é melhor você, por exemplo, gastar 300 mil reais construindo uma casa para pôr para alugar ou investir esses 300 mil reais no fundo imobiliário. Na maioria das vezes, se você não encontra uma ótima oportunidade para construir essa casa, enfim, para alugar essa casa depois muito caro também, em geral vai sempre valer mais a pena o fundo imobiliário. E os fundos imobiliários sabem disso. Então eles fazem subscrições justamente para poder captar esse dinheiro e investir esse dinheiro para que ele renda mais. E aí a gente tem duas situações. E aqui agora que entra a máfia dos fundos imobiliários. Presta atenção que eu vou até trocar a cor do pincel. Tem duas formas de você fazer subscrição. A subscrição honesta e a subscrição mafiosa, né? Vou até escrever aqui, ó, mafiosa e a subscrição honesta. O que é a subscrição honesta? Bom, o cara, o gestor do fundo, ele vai literalmente pedir dinheiro emprestado para os investidores. Ó, vamos lançar aqui, estamos querendo captar 200 milhões para poder investir em tal e tal prédio. A diluição, e eu explico bem direitinho sobre subscrição dentro do método 2 em 1, a diluição aí, já que eu vou emitir novas cotas, para você vai ser de 10% que já é cotista, só que o rendimento vai aumentar em 15%. Ou seja, eu vou ser diluído em 10%, mas o rendimento do fundo imobiliário com esses novos investimentos, esses novos galpões que ele vai comprar, com essas novas lajes que sejam, esses novos shoppings que eu vou comprar, ou com esses novos empréstimos que eu vou fazer, já que eu sou um fundo de papel, aqui no caso do HCTR, pô, vamos ter um rendimento aí de 15%. Ou seja, o meu rendimento que era de 9% de dividendo yield, vai cair 10% por conta da diluição, vai ir lá para 8 e 10, só que vai subir 15% em proporcional, justamente por conta do aumento da rentabilidade. Então vai ficar ali no 9.1, 9.2. Então eu consegui subir com essa subscrição de 9 para 9.2 de dividendo yield. E aí eu faço novas subscrições, novos bons negócios e vou subindo consecutivamente essa rentabilidade. É fácil fazer isso? De jeito maneira. Para poder fazer subscrição tem custo. Tem custo da B3, tem custo por cota, tem custo pra caramba, tem custo. Então, para você captar esse dinheiro, tem um custo. Você tem que investir muito melhor com um cap rate absurdo de 12, 13, 14% para poder valer a pena uma diluição de 10. O que é difícil de fazer, nem todo gestor consegue, até porque nem todo gestor está interessado a isso, tá? E agora a gente entra para a parte mafiosa dos fundos imobiliários. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Você tem que ler RI, cara. Por isso que eu te ensino a ler RI aqui no canal, pô. Não existe canal que te ensina a fazer isso. Não existe canal que te ensina a fazer isso. Eu fiz uma live aí para te mostrar. Eu acredito que já até saiu do ar, né? Você pode até conferir aí. Se não tiver saído do ar, vou pedir pro André colocar aí, mas deixar mais uns 2 dias pra você sair daqui e assistir a live lá. Cara, eu te dei uma aula de como que analisa RI de 2 horas. A gente analisou um RI por 2 horas. Eu te ensinei a analisar, a procurar problemas nos fundos imobiliários através do RI, justamente pra você não cair nessas merda, cara, porque senão você vai perder dinheiro. Você viu o HCTR diluiu 70% do patrimônio, cara. Como que você vai trabalhar, fazer bico, renda extra, poder investir seu dinheiro pra poder conseguir parar de trabalhar? Só que na verdade, essa merda do seu dinheiro só cai. Cara, você nunca mais vai terminar de trabalhar, não. Você vai estar trabalhando com 70, 80 anos de idade, vai estar trabalhando, você não consegue montar a sua aposentadoria, pô. Você não vai conseguir aposentar pelo INSS, confia no que eu tô te falando. Você não vai conseguir aposentar pelo INSS. E se aposentar vai ser uma merreca que não vai conseguir pagar nem as suas medicações. Então você fica esperto com isso aí, cara. Você tem que aprender as paradas, cara. Você tem que aprender a investir direito. Não fica caindo nesses contos de vigário, pô. Não fica... Ganância faz você perder dinheiro, pelo amor de Deus. E aí, o que a indústria mafiosa dos fundos imobiliários fazem, tá? Isso também existe em ação, né? Porque eu não tô falando aqui que fundo imobiliário é ruim, não. Ele compõe 25 a 30% da minha carteira no Kraken, tá? Então, é só aprender a analisar direito. Existe coisa boa em tudo quanto é lugar e coisa ruim em tudo quanto é lugar. Existe o médico bom, o médico ruim, o advogado bom, o advogado ruim. Não é que os advogados todos são ruins, não é que os médicos todos são ruins, não é que os engenheiros todos são... Não, existe o engenheiro bom e o engenheiro ruim também, ó. Então, nos fundos imobiliários existem os fundos imobiliários bons e os fundos imobiliários ruins. Sempre vai ter. O que essa indústria mafiosa faz? Pô, capta dinheiro da subscrição para manter pagamento de dividendo. Aí vem à tona uma pergunta de um aluno uma vez. Pô, Léo, esses fundos de papéis, eles não são uma pirâmide, não? Porque eles ficam fazendo subscrições e aí eles investem esse dinheiro e aí esse dinheiro depois, quando vence essa dívida, eles têm que fazer uma nova subscrição. Aqui ele tinha um pouco ainda de falta de conhecimento. Expliquei para ele bem certinho que a receita é do juro. Só que tem muito fundo, eu não vou nem citar nome aqui, que literalmente usa dinheiro da subscrição para pagar dividendo. E aí o que acontece? Vou até apagar aqui. Olha só o que acontece. Você tá recebendo aí seus 50 centavos de dividendos e aí acabou o dinheiro da subscrição, vai cair seus dividendos aí para 0,17 centavos, né?
0,17 centavos. E aí, para mim subir pro gestor, uma das formas do gestor subir esse dividendo aqui de maneira rápida, abrupta, justamente para conquistar novamente os investidores, o que ele faz? Ele faz uma subscrição, ele capta um dinheiro que teoricamente era para investimento, só que aí o que ele faz? Ele pega esse dinheiro aqui e começa a aumentar aqui o dividendo por cota. E aí sobe de novo para 50 centavos. Vai chegar um momento em que esse dinheiro captado, que não foi investido, vai secar de novo. O que ele tem que fazer de novo? Uma nova subscrição. Sabe o que é isso? Esquema Ponzi, meu parceiro. Esquema Ponzi. O dividendo dos investidores antigos só é mantido se tiver entrada de novos investidores. A entrada de novos investidores é influenciada pelo quê? Pela promessa de pagamento estável, pela promessa de pagamentos altos, como foi feito, né? Não tô dizendo aqui que o HCTR é uma pirâmide, né? Você pode entender como você quiser. Inclusive, eu vou te mostrar aqui uma parte do RI, do HCTR. Teve uma treta com a casa de análise chamada Suno na época, né? Onde a Suno soltou algumas análises do HCTR, inclusive deu a entender que era uma pirâmide ali, né? Porque tinha muitos movimentos meio duvidosos, onde a própria HCTR emprestava para a própria HCTR, porque ele tinha um fundo. Olha que loucura. Eles compraram um fundo que é o XBXO, que eu vou te mostrar aqui no RI, e esse fundo emprestava dinheiro pro HCTR, o HCTR pagava, e era a mesma coisa. Imagina só que loucura, é como se você emprestasse dinheiro para você mesmo, cobrasse juros de você mesmo, só que você vende isso para outras pessoas. E aí teve uma treta com a Suno, né, e enfim, eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui se você quiser assistir, mas já tá até desatualizado, né, isso já foi resolvido. E aí, vamos entrar aqui no RI do fundo, porque nada melhor do que o próprio RI do fundo para tirar suas dúvidas. Olha só, até hoje, né, com pagamento de dividendos de 32 centavos, e a gente vê como caiu, né? Você não acha isso aqui estranho? Cair de 2,50 em 3 meses, 4 meses para 1,50, mais 6 meses aí cai para 70 centavos, aí cai para 17 centavos, aí agora sobe para 30 e agora pagou 53 centavos, né? Foi isso aqui que fez com que a cota subisse 10%, subir aqui de 32 para 53 centavos, né? Então, olha só a armadilha sendo feita novamente para os gananciosos, né? Para os gananciosos. Porque o dividendo yield do fundo, pagando 32 centavos, já era de 1% mensal. Já era de 1% mensal. Pagando agora 50 centavos, presta atenção nisso aqui, ó, 0,51 centavos, dividido por 32,03, olha lá, tá pagando novamente 1,59% ao mês. Novamente, 1,59% ao mês. Será que tá atraindo novos investidores aí, que estão interessados apenas no dividendo? E aí, me fala, cara, o que que adianta você ganhar 1,50? O que que adiantou você que entrou aqui, ó, que tava ganhando 1,79% ao mês? O que que adiantou? Você passou ganhando isso aqui durante um ano, né? Na verdade, não conseguiu manter isso aqui 3 meses, né? Passou ganhando aí durante um ano 20% de dividendo yield. Vamos colocar assim, né? Se eu pegar aqui e colocar anual, olha só, 16% de dividendo yield, 14% de dividendo yield. O que adianta você ganhar 16% de dividendo yield e perder 70% do seu patrimônio? O que adianta? Não adiantou merda nenhuma, cara. Não adiantou merda nenhuma. Então tome cuidado, tá? Leia seus RIs, veja se faz sentido o que o gestor tá fazendo. Veja se faz sentido. Olha o tanto de cotista nisso aqui, cara. 170 mil cotistas, cara. 170 mil pessoas. Lembra que eu te falei que existem hoje na indústria de fundos imobiliários 2.600.000 pessoas? Cara, praticamente 10% tá nesse fundo aqui. Investe nesse fundo aqui. Pra você ver o quanto não é difícil você bater a média. O quanto não é difícil você ser um cara acima da média. Porque a maior parte tá no medíocre ali, tá na média mesmo, não tá nem aí. Como que pode? Como que pode? O fundo imobiliário que tem 2,5 de valor patrimonial, que é o que ele realmente vale teoricamente, custar 0,69 bi, 690 milhões de valor de mercado. É uns 2,5 bi que não vale praticamente nada, né? Se você olha aqui na carteira do fundo, né, nos indexadores, o IPCA mais 10, IGPM mais 11, CDI mais 4,6, né? Pouquinho, na verdade a maior parte tá no IPCA mais 10 ali. Pô, é uma indexação muito alta, cara. É taxa alta. É o cara lá que não consegue pegar emprestado e aí pra você emprestar pra ele, ao invés de emprestar 10, você empresta 20. Tá entendendo? Olha aqui, ele tem porcentagem FI, ó. Olha aqui o XBXO aqui, ó. Pois é, um fundo da própria HCTR, né? É complicado, um fundo de desenvolvimento. O XBXO, que é da própria HCTR e que foi um dos maiores problemas da própria HCTR. É um fundo de desenvolvimento que estava construindo o circuito das compras, né? O circuito das compras, inclusive, ficou inadimplente com o HCTR. Olha que loucura, né? Palhaçada, né? O próprio circuito das compras ficou inadimplente com o HCTR, deixou de pagar, né? Depois veio ainda ali o Gramado Park, naquela época da crise, onde vários
outros fundos sofreram, o DEVA 11, o TORD 11, o VSLH. Tome cuidado com os fundos de papéis que você investe. Não é só dividendo yield. Por que você acha que o método 2 em 1 chama 2 em 1? Porque não é só dividendo yield, é valorização de cota também. Você tem que olhar o valor patrimonial do fundo. Você tem que entender o que o fundo faz, pô. Você tem que entender o que o fundo faz, pelo amor de Deus. Como que você investe num trade que você não sabe o que o cara faz, cara? Não faz sentido. Não, me dá 100 reais aí que eu faço os 100 reais virar 200. Beleza, você não quer entender o que ele faz? Não, é tráfico de órgãos. Porra, você vai me emprestar? Não faz sentido, cara. Quando a gente vai aqui pra carteira, nos CRIs dele, perceba, tem inadimplência, que já foi inclusive muito pior, já foi quase 50% da carteira. 50% da carteira de CRI pulverizado. CRI pulverizado é o quê? Eu divido e empresto para várias pessoas. E mesmo emprestando para várias pessoas, 50% da carteira já foi inadimplente em uma época, né? Então, olha que loucura. Será que tem risco ou não? Será que tem risco ou não? Hoje a gente ainda tem aqui alguns inadimplentes, né? Em dias e um monte aqui em carência de juros. Olha só, se a gente leva em consideração o total aqui do resumo de todos os fundos imobiliários dele, 7% da carteira está inadimplente, 7% da carteira está inadimplente, ou seja, não está pagando, 75% está em carência de juros e apenas 18% está em dias. Aí tem muita gente que vai virar e vai falar assim, Léo, beleza, então se tem tanta carência de juros, tanta pessoa inadimplente, 18% só em dia e ainda tá me pagando 5,9% ao mês. Você entende que a situação tá totalmente desfavorável e ainda assim ele tá pagando 1,59% ao mês? Isso não te faz desconfiar alguma coisa não, cara? Isso não faz te desconfiar de nada? Não, quando isso aqui voltar a pagar, Léo, quando isso aqui voltar a pagar, o dividendo explode lá pra 1,10 de novo e aí a cota vai subir, eu vou manter essa cota na minha carteira. Aí você faz o que você quiser da sua carteira. Você corre o risco que você quiser. É lógico que se a gente souber o que vai acontecer, se eu soubesse que daqui 3 meses vai normalizar tudo, eu tenho uma bola de cristal, sei que vai dar tudo certo e a cota vai subir para 110 de novo. Bom, aí eu investiria, né? Como eu não tenho bola de cristal e eu tenho um método que me ajuda a investir e controlar os meus riscos, que não vai me permitir fazer cagada, que eu vou ganhar os meus 10%, 11%, 12% ao ano consistentemente durante toda a minha vida e não ficar procurando investimentozinhos arriscados pra caramba pra ganhar 30% no ano, mas depois no outro ano perder 70%, aí depois eu ganho 50%. Pô, isso aí é totalmente irracional, cara. Totalmente irracional. Você prefere ir devagar. Minha mãe sempre falava isso, né? Devagar e sempre que você chega lá. Ou você quer dar uma acelerada e cair no meio da estrada e nunca mais conseguir levantar, cara. Então, finalizando, vale a pena ou não vale a pena manter na minha carteira? Quem tem, vale a pena manter? E aí é até problema, né? Porque, pô, se o HCTR entrou em briga com a Suno, porque a Suno analisou o fundo e falou que é ruim, imagina o que vai ser de mim, né? Porque eu tô aqui com o peito aberto pra falar que isso aqui, eu não invisto nisso aqui não, cara. Isso aqui não faz sentido pra minha tese de investimento. Pode fazer sentido pra sua, mas pra minha tese de investimento não faz sentido isso aqui. Correr um tipo de risco desse não tem sentido nenhum na minha carteira. Acredito que tem oportunidades muito melhores na bolsa, muito melhores, que vai vincular crescimento do valor da cota, mais o pagamento de dividendo. Léo, mas o HCTR pagou 16%. Porra, o New L11, que também tem risco, já que você gosta de risco aí, mas um risco muito mais controlado, ele pagou 10%, 12% e ainda valorizou 30%. Você ganhou 46%, cara. Você não precisa abrir as pernas para poder ter dividendo yield, não. Você não precisa colocar qualquer coisa na sua carteira pra você ter um dividendo yield alto, não, pô. Você não precisa disso, não, cara. Toma cuidado com o que você faz seu dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo. Isso aqui, a Bíblia fala isso. Cuide bem do seu dinheiro, respeite o seu dinheiro, que seu dinheiro quem te deu foi Deus. Você tem que ser um bom mordomo dele. Honre seus talentos, senão os seus talentos serão tomados de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, você tomar cuidado com vários fundos, que não foi só a HCTR que aconteceu isso aqui não, foram com vários outros fundos, não foi só com fundo de papel também não, foi com alguns fundos de tijolos também. Toma cuidado, passe seus filtros, e se você quiser aprender a investir em fundos imobiliários junto comigo, analisar RI, literalmente destroçar um RI, igual eu fiz nessa live aqui do HSLG, que eu vou deixar mais disponível uns 2, 3 dias pra você assistir, cara, fique esperto que em breve eu vou relançar o Método 2 em 1 com aulas totalmente atualizadas, com assim, nossa, vai ficar um espetáculo, plataforma nova, vai ter coisa pra caramba. Então fique esperto, as vagas estão fechadas, justamente porque eu tô atualizando todo o Método 2 em 1 também, e você vai ficar impressionado com tudo que você vai ter lá, pelo valor que será cobrado, beleza? Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe, até o próximo vídeo que será excepcional.